Brasil, uma terra de cultura vibrante e paisagens de tirar o fôlego, é frequentemente rotulado como a maior nação cristã do mundo. Com uma população profundamente enraizada na tradição católica, o Brasil ostenta uma rica história de igrejas, santos e festas religiosas. Do icônico Cristo Redentor com vista para o Rio de Janeiro às enormes aglomerações para o Carnaval, a fé parece profundamente entrelaçada com a identidade brasileira. A influência da Igreja Católica é inegável, moldando a bússola moral e os valores sociais da nação por séculos. No entanto, por trás dessa aparência de domínio cristão, encontra-se uma paisagem religiosa complexa e fascinante. A tapeçaria espiritual do Brasil é tecida com fios de crenças indígenas, tradições africanas e catolicismo europeu, criando uma mistura única e frequentemente contraditória de fé. Para realmente entender a intrincada paisagem religiosa do Brasil, é preciso viajar de volta ao seu passado colonial. A chegada dos colonizadores portugueses no século XVI marcou um ponto de virada na história espiritual do Brasil. Os portugueses trouxeram consigo sua fé católica fervorosa, buscando converter as populações nativas ao cristianismo. No entanto, os povos indígenas do Brasil já possuíam suas próprias ricas tradições espirituais, profundamente conectadas à terra e aos seus ancestrais. A conversão forçada ao catolicismo frequentemente resultou em uma mistura de crenças, à medida que os brasileiros nativos incorporavam elementos de suas próprias tradições à sua prática do cristianismo. Isso marcou o início do sincretismo religioso no Brasil, um processo que continuaria a moldar a identidade espiritual da nação por séculos. Apesar de séculos de repressão, as tradições religiosas indígenas deixaram uma marca inegável na espiritualidade brasileira. Da floresta amazônica às planícies áridas do sertão, remanescentes de crenças antigas persistem. Muitos brasileiros, mesmo aqueles que se identificam como católicos devotos, ainda se apegam a certas práticas indígenas, muitas vezes sem perceber suas origens. Essas práticas podem incluir rituais de cura, oferendas a espíritos associados à natureza ou crenças no poder dos sonhos e visões. A linha entre o catolicismo e a espiritualidade indígena pode se tornar turva, com elementos de ambas as tradições coexistindo e se entrelaçando. Esse sincretismo reflete um profundo respeito pelo mundo natural e uma crença na interconexão de todas as coisas, conceitos centrais para muitos sistemas de crenças indígenas. O tráfico transatlântico de escravos trouxe outra camada de complexidade religiosa para o Brasil. Milhões de africanos, arrancados de suas terras natais e submetidos aos horrores da escravidão, carregavam consigo suas próprias tradições espirituais. Essas tradições, frequentemente enraizadas no culto à natureza e na veneração aos ancestrais, encontraram terreno fértil no Brasil. Duas das religiões afro-brasileiras mais proeminentes, o candomblé e a umbanda, surgiram dessa mistura de tradições africanas com elementos do catolicismo e crenças indígenas. Essas religiões reverenciam um panteão de divindades conhecidas como orixás, cada uma associada a elementos específicos da natureza e da experiência humana. Os orixás são frequentemente sincretizados com santos católicos, criando uma complexa teia de correspondências entre os dois sistemas de crenças. Seção 5. Uma tapeçaria de crenças, sincretismo e a experiência religiosa brasileira. O sincretismo religioso no Brasil não é meramente um fenômeno histórico. É uma realidade viva e pulsante que permeia a vida cotidiana. Das ruas movimentadas do Rio de Janeiro às aldeias remotas da Amazônia, pode-se testemunhar a mistura perfeita de diferentes religiões. Não é incomum ver um brasileiro rezando a um santo católico por proteção, enquanto também busca orientação de um orixá.
Esse sincretismo é frequentemente visto como um testemunho da inclusão e tolerância da cultura brasileira. No entanto, também levanta questões sobre a natureza da fé e o potencial para a idolatria. Quando as fronteiras religiosas se tornam turvas, isso dilui os princípios básicos de cada tradição? Seção 6. O preço da mistura. Idolatria e a erosão da verdadeira fé. Para alguns, o sincretismo predominante no Brasil representa um desvio perigoso da verdadeira fé. Eles argumentam que a mistura de diferentes tradições religiosas pode levar à idolatria, à adoração de falsos deuses. A preocupação é que, ao incorporar elementos de outras religiões, particularmente aquelas consideradas pagãs ou idólatras, a pureza da crença cristã seja comprometida. Esse ponto de vista frequentemente deriva de uma interpretação estrita da doutrina religiosa, que enfatiza a adoração de um Deus e condena a veneração de outras divindades ou espíritos. O medo é que o sincretismo prejudique a singularidade e a supremacia do Deus cristão, levando as pessoas a se desviarem do caminho da salvação. Seção 7. Moralidade no caldeirão cultural. Impactos sociais do sincretismo religioso. O impacto do sincretismo religioso na sociedade brasileira é multifacetado e complexo. Alguns argumentam que ele promoveu uma cultura de tolerância e aceitação, onde pessoas de diferentes origens religiosas podem coexistir pacificamente. A mistura de tradições é vista como uma fonte de força e resiliência, permitindo que os brasileiros utilizem uma fonte diversificada de recursos espirituais. No entanto, outros apontam para o potencial do sincretismo para erodir os valores morais e criar confusão. Eles argumentam que a falta de limites claros entre as diferentes religiões pode levar a uma abordagem relativista da moralidade, onde o certo e o errado se tornam subjetivos e abertos à interpretação. Seção 8. A alma do Brasil. Navegando na encruzilhada da fé e da tradição. O debate em torno do sincretismo religioso no Brasil não é facilmente resolvido. Ele aborda questões fundamentais sobre a natureza da fé, o papel da cultura na formação de crenças e os limites entre as diferentes tradições religiosas. Em última análise, cabe a cada indivíduo navegar por essa paisagem complexa e determinar seu próprio caminho. O desafio para os brasileiros é reconciliar sua rica herança espiritual com as demandas de sua fé escolhida. É um ato de equilíbrio delicado, que requer respeito pela tradição e um compromisso com os princípios básicos das crenças de cada um. Seção 9. Olhando para o futuro. O futuro da fé, em uma terra de espiritualidade diversificada. O futuro da fé no Brasil provavelmente será tão diverso e dinâmico quanto seu passado. Embora o catolicismo, sem dúvida, continue a ser uma força importante, espera-se que a influência de outras tradições, particularmente aquelas enraizadas na espiritualidade africana e indígena, cresça. O desafio para o Brasil será encontrar maneiras de acomodar essa diversidade, mantendo a coesão social e promovendo um clima de respeito mútuo. Uma coisa é certa: a paisagem religiosa do Brasil continuará a evoluir, refletindo o dinamismo e a complexidade desta nação fascinante. À medida que o Brasil continua a se afirmar no cenário global, sua mistura única de fé e tradição certamente chamará a atenção do mundo.